Queria apenas fazer aqui um registro, que me é muito caro fazê-lo. Hoje, no quarto final de semana do mês de outubro, hoje coincidentemente é dia de Santo Antônio de Santana Galvão, não é isso? Então fazerem uma bela menção a Santo Antônio de Santana Galvão, que é o nosso santo, né, genuinamente brasileiro, que hoje se celebra a sua memória, a sua festa, que especialmente reconhecendo ele como um irmão entre nós, reconhecido pela igreja, né, nessa bela expressão que é da sua santidade, não mais importante do que nós, mas certamente um importante irmão entre nós, porque de alguma forma nos inspira a querer também nós alcançarmos a graça da santidade. E aí ele se torna de fato especial entre nós, porque se torna um especial sinal do convite de Deus para alcançarmos a nossa expressão de fé, vivência, possa também nos assemelhar a Jesus e sermos considerados santos. Hoje também é dia da igreja no Brasil, celebra o Dia Nacional da Juventude. Ontem foi feita uma celebração transmitida online e certamente foi uma forma da gente celebrar o Dia Nacional da Juventude. Hoje que seria um dia em que nós teríamos jovens de muitos lugares, de várias cidades da nossa diocese, reunidos, celebrando, né, o seu dia, com momentos oportunos para a oração, para a celebração, para a festa, mas também aquilo que esse Dia Nacional da Juventude tanto representa na vida da igreja, que é o momento da gente celebrar a vida e a presença dos jovens que no nosso meio e conosco também procuram ser igreja. Algumas atribuições nós a damos a eles, certamente, porque achamos que eles estão mais apropriados para algumas expressões dentro da igreja. Uma delas é a alegria, o entusiasmo, né? A motivação, a esperança, né? Que todos nós, né, dos mais pequenininhos até os mais velhos, não estão impedidos ou impossibilitados de viver essa realidade, né? Todos nós devemos ser felizes, alegres, entusiastas com as coisas, mas o jovem é aquela forte identidade do coração do povo e da igreja que nos ajuda a reconhecer, né, ali aquilo que é próprio da idade deles. Esse entusiasmo, essa alegria, essa força, essa coragem, né? E nós queremos que essa realidade continue acontecendo, continue sendo uma identidade dos nossos jovens, mas que elas passem principalmente e sobretudo pela bela, bonita, autêntica experiência de discipulado para Jesus. Jovens nós temos de todos os tipos, em todos os lugares, de todos os modos, mas nem todos vivem uma profunda experiência de coerência com a vida cristã, com a proposta de Jesus. Então seria muito bom que aqueles que assim já o vivem pudessem de fato demonstrar ou mostrar ou ser para os outros, né, um belo testemunho de que é possível sim ser sem deixar de ser. Ser jovem sem deixar de ser jovem, conforme é o olhar, a perspectiva, o desejo, o projeto de Deus para a vida desses moços e moças, meninos e meninas, né, que tornam a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa sociedade, né, um lugar verdadeiramente apreciável, né? Eles são e serão sempre verdadeiramente essa experiência bonita que a igreja tem em si. Irmãos e irmãs, hoje ouvimos, especialmente nos textos do Evangelho, Jesus falar do mandamento primordial e o que Jesus considera o maior e mais importante, o amor a Deus. Lembrando, irmãos, que a experiência do amor a Deus, ele também passa não só pelo viés da expectativa de ser o maior de todos os mandamentos, mas o amor a Deus é também a realidade que vai dar parâmetro e sentido para todos os outros mandamentos.
Por isso que para Jesus ele é o primordial, ou o primeiro. O primeiro é que de alguma forma, vai nortear, dar sentido, significado para todos os outros mandamentos, os quais Jesus considera certamente importante também. Mas esse Jesus considera o primeiro. O segundo mandamento para Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. E é interessante que Jesus vai parar aí. Jesus não vai discorrer depois desse segundo, ao terceiro, ao quinto, ao 20, ao 20º. Não, o Senhor para no segundo mandamento e considera ele semelhante ao primeiro. E conclui dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, ou todas as sagradas escrituras. Porque para Jesus esses dois mandamentos, eles são a totalidade do projeto de Deus, porque de alguma forma eles complementam um ao outro e também de alguma forma completam a proposta de Deus para o mundo, completam a proposta de Deus para o coração da gente. Não apenas os dois, é claro. Nós, inclusive, reconhecemos a importância, de que haja entre nós outras orientações que ajudam, nos ajudam, inclusive, na nossa vida diária. Reconhecemos a importância deles. Mas por que Jesus, então, vai citar apenas dois? Exatamente por causa da complementariedade que um traz para o outro e do desdobramento que essas realidades têm na vida do povo, na vida da gente e na vida de cada um de nós. Para Jesus, portanto, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que inclui amar ao próximo, porque para Jesus, o verdadeiro cumprimento, ou a forma de nós, de fato, correspondermos, ou a forma de nós, de fato, conseguimos demonstrar o amor a Deus, é fazer a sua vontade. A forma de demonstrarmos amor a Deus e considerá-lo o primeiro de todos os mandamentos e reconhecer que todos os outros não são menos importantes, mas estão na relação com esse que é o primordial de todos, significa então que para Jesus todos os outros mandamentos que nós somos chamados a viver, eles certamente serão uma comprovação de que nós amamos a Deus, se eles fizerem a vontade de Deus, ou se estiverem de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos um. A vontade de Deus é que nós façamos a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos capazes de viver um pelo outro, viver pelos irmãos. Por isso que todos os outros mandamentos e normas, elas estarão profundamente de acordo com a vontade de Deus, se elas estiverem também voltadas para as realidades que comprovam essa consciência. E aí, se nós retomarmos o texto da primeira leitura, que é um texto do livro do Êxodo, talvez nós vamos entender o que o Senhor considera como importante e significativo para compreendermos a dinâmica do amor a Deus. No texto do Êxodo, nós trazemos aqui um pequeno texto onde traz algumas orientações para o povo. Não oprimas o estrangeiro, não faças mal à viúva e ao órfão, se emprestares dinheiro ao pobre, não usais de uso cobrando dele juros. Se tomardes do teu manto, devolva ao final do dia, ao pôr do sol. O que nós vemos expresso no texto do Êxodo é seguramente aquela expressão daquilo que o mandamento de Jesus propõe, que é verdadeiramente amar o próximo, porque quando nós somos capazes de amar ao próximo, estamos fazendo a vontade de Deus.
A vontade de Deus é aquela realidade que de alguma forma vai propor para nós não fazer aquilo que é do nosso interesse, do nosso coração, da nossa vontade, mas fazer aquilo que convém. Quando, por exemplo, o Senhor diz: não maltrate o estrangeiro, não prejudique o órfão e a viúva, não trate com desprezo o pobre, é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é esta. A vontade de Deus é que nós sejamos capazes de fazer aquilo que Ele pede. A vontade de Deus é fazer aquilo que Ele deseja que nós sejamos capazes de fazer. A exemplo da experiência do estrangeiro, o povo de Deus, por mais que tentassem guardar e viver os mandamentos, muitas vezes eles consideravam um estranho, alguém que eles não conheciam, até mesmo como um inimigo. Até mesmo como uma pessoa que deveria, de certa forma, ser tratada como um inimigo seu. E quando o texto do Êxodo fala: não oprimas nem maltrate o inimigo, é porque é da vontade de Deus que essa seja a atitude de seu povo. É da vontade de Deus que eles sejam capazes de agir assim. A viúva e o órfão são duas pessoas na comunidade em que o texto é escrito, no texto do Êxodo, duas categorias de pessoas profundamente injustiçadas. Porque o órfão não tem o pai, não tem quem o proteja, nem proteja a sua propriedade. A viúva não tem o marido e não tendo também um filho mais velho. Qualquer um poderia ir lá e usufruir dos seus bens, desconsiderando que aquilo lhe pertencia e seus filhos. O pobre, muitas vezes, a única coisa que ele tem é o manto, ou seja, as suas poucas posses, suas poucas realidades, as suas poucas propriedades, era tudo que ele tinha. Muitas vezes aquilo estava comprometida porque ele certamente devia a alguém e não tinha como pagar. E ao final do dia, se ele não tivesse como pagar, não se deveria tirar até o pouco que ele tem e aumentar a sua situação de miséria, de sofrimento, de humilhação. Por quê? Porque para Deus, isto é fazer a sua vontade. É assim que se comprova verdadeiramente que se ama a Deus, fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos capazes de fazer o melhor pelas pessoas, o melhor pelo outro, o melhor pelo próximo. Isso talvez vai nos ajudar a compreender como de fato nós só vamos conseguir sermos capazes de cumprir com os mandamentos de Deus quando essa realidade entrar no coração da gente. Porque não se trata apenas de cumprir normas e obrigações puras e simples. Não, se trata de procurar fazer com que elas possam de fato conduzir-nos para o bem, ou conduzir-nos para aquilo que Deus propõe como bem para nós e para os outros. Normas e leis são importantes. Jesus, em alguns momentos, critica algumas normas e obrigações, mas é porque elas estão desprovidas de significado. Lembro a vocês que um dia Jesus entrou na casa de um fariseu e ele o criticou porque Jesus não havia feito a purificação de suas mãos, ou a purificação que era própria do rito judaico. E Jesus diz: vós vos preocupeis, por exemplo, com a purificação das mãos, mas esqueceis que sois como que podres por dentro. Preocupado com as atitudes externas, mas não tem nenhuma atitude interior que comprove verdadeiramente zelo e amor pelos mandamentos de Deus. Embora Jesus em alguns momentos critique algumas leis, o Senhor não as desconsidera, não as abone, mas reconhece aquelas que são boas, porque aquelas que são boas devem de fato nortear o coração daqueles que são tementes a Deus, para que eles possam fazer o bem. Assim é na casa da gente, na nossa família. É comum que o papai e a mamãe digam aos filhos, pequenos e grandes, às vezes já adultos e alguns até já casados, quais são as orientações, as normas. São importantes. Na comunidade, na igreja, a mesma coisa. Quantas pessoas não vêm à igreja para batizar? Oh, meu pai! E quando vem para batizar, a gente tem que dizer a eles: ora, a orientação da igreja é essa, as normas da igreja são essas, os mandamentos são esses.
tem que ser dessa forma. Portanto, algumas orientações e normas, elas são importantes desde que elas demonstram esse zelo, essa preocupação, esse amor para com o semelhante. Se assim formos capazes de compreender, haveremos de perceber como de fato podemos provar, corresponder ao amor de Deus, quando nós somos capazes também de colocar as nossas ações e atitudes na relação com o próximo, de forma positiva, em especial. De forma positiva, de maneira que ajude as pessoas a crescer, a amadurecer sua fé, a se tornarem pessoas melhores naquilo que compete a cada uma delas. Que nós sejamos capazes de imitar atitudes como as de Paulo, a da comunidade tessalônica, que buscando verdadeiramente fazer a vontade de Deus, ali naquele ambiente onde eles viam florescer a experiência de uma comunidade cristã, mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, ali eles se empenhavam em fazer com que todos os seus compromissos assumidos fossem também compromissos assumidos em prol uns dos outros. E assim eles verdadeiramente comprovavam que estavam vivendo o primeiro e primordial de todos os mandamentos, que é o amor a Deus, que sempre vai se traduzir na fazer a vontade do Pai, e a vontade de Deus é que nós sejamos capazes, de fato, de ter e viver uns pelos outros, fazendo o melhor que nós pudermos, uns pelos outros, sem nunca desconsiderar as necessidades e os apelos do outro, mas sendo por eles capazes de viver por amor e compaixão, e assim demonstrarmos verdadeiramente conhecimento, aprendizado e entendimento daquilo que Deus propõe para nós como o primordial de todos os mandamentos. Fazer a sua vontade, e a vontade de Deus é que nós sejamos capazes de ser um com o outro, irmão um do outro, em todas as necessidades da vida um do outro, e assim construímos entre nós a realidade desejada do reino de Deus.